nós vamos para a penúltima aula do conteúdo de Brasil Colônia. Então, estamos chegando próximo do ciclo da mineração, que vai ser o último assunto antes da gente retornar para a história geral. Então, assim como em todas as aulas, nós vamos começar fazendo uma breve revisão do que nós vimos na última videoaula. Então, na última videoaula, o assunto foi União Ibérica e tratamos vários subitens dentro deste assunto principal. Então, começamos falando que Felipe II, rei da Espanha, foi quem assumiu o poder em Portugal pela falta de herdeiros, que ele fez uma conquista, né? Porque não estava sendo bem aceito. E isso vai perdurar por alguns anos até que a dinastia de Bragança, que é a dinastia que nós mais conhecemos, porque é de Dom Pedro I, Dom Pedro II, começa um processo interno e consegue a restauração do governo e do reino de Portugal. Mas até lá muitas coisas acontecem, principalmente as invasões no Nordeste brasileiro e de forma especial dos holandeses no Nordeste brasileiro, que inclusive criam a Companhia das Índias Ocidentais, que tem como intuito principal juntar dinheiro para ocupar aqueles territórios, para que ele conseguisse manter o lucro comercial que existia ali. Isso se deu por conta do embargo que Felipe II fez contra o grupo de territórios que se tornaram independentes e tinham a sua sede, a sua capital em Amsterdã. Então, interferiu diretamente nas relações comerciais quanto ao açúcar com os holandeses, fazendo com que eles buscassem investir no sentido de invadir as terras brasileiras. Maurício de Nassau foi um nome muito trabalhado na nossa última aula, porque ele foi um governante holandês, um governante que veio e transformou Pernambuco em questão cultural, de infraestrutura e tudo mais. Ao término da União Ibérica, ou seja, com o processo de restauração, nós vimos que Portugal tentou negociar e reaver algumas terras, e que essas negociações não foram fáceis. E aí é nesse momento que a gente tem também um movimento chamado de insurreição pernambucana, onde os senhores de engenho vão se unir a indígenas e africanos para expulsar os holandeses, porque com a saída de Maurício de Nassau das terras pernambucanas, os holandeses, principalmente a Companhia das Índias Ocidentais, estava cobrando e pressionando muitos senhores de engenho, querendo muito lucro, querendo que eles pagassem todas as dívidas e ameaçando fiscalizar os bens desses senhores de engenho. Com a expulsão dos holandeses de Pernambuco, a gente tem o fim do ciclo da cana-de-açúcar. Por quê? Porque a gente vai ter a competição nas Antilhas. Essa é a deixa para a gente iniciar a aula de hoje, a crise econômica. Então, Portugal, depois do período da União Ibérica, ele perde colônias para a Espanha, uma vez que os territórios se unificaram e ficaram todos pertencentes à Espanha. Ele perde com as guerras entre espanhóis e holandeses, uma vez que isso reflete invasões aqui no Brasil. E ele tem a queda brusca do preço do açúcar. Tudo isso leva a 3 ações principais. Primeiro, uma série de acordos e tratados com os ingleses. Então, como os portugueses passam a não ter mais dinheiro, eles começam a elaborar diversos tratados com os ingleses para que eles consigam se reerguer depois do processo da União Ibérica. Nesses tratados, eles tinham como garantia a proteção político-militar de Portugal pela Inglaterra. E isso vai ser um reflexo lá na frente, quando a gente tem a vinda da família real para o Brasil. Ele tem algumas vantagens comerciais, então ele tem exclusividade na compra de alguns produtos e tudo mais. Mas um dos principais tratados é o tratado que é conhecido como Panos e Vinhos, aonde Portugal fecha um acordo com os ingleses, se submetendo a comprar panos exclusivamente da Inglaterra, e em troca a Inglaterra compra vinhos de Portugal. Qual que é o problema desse tratado? O problema desse tratado é que isso faz com que
a manufatura, ou seja, o processo de industrialização de Portugal e, consequentemente, das suas colônias, seja extremamente tardio e permaneça estagnado por muito tempo, porque ele está trocando uma mercadoria que ela é manufaturada, enquanto o vinho ele não é. O vinho é uma produção rural. Então, primeira consequência, ele vai estagnar a manufatura da colônia, né, do Brasil, em consequência disso. E a segunda grande consequência desses tratados é que quando finalmente eles encontram ouro aqui na colônia, boa parte desse ouro vai de pagamento para todos os tratados que Portugal tem com a Inglaterra. Então, tem uma frase que inclusive caiu no vestibular, acho que da Unicamp, há uns anos atrás, falando que o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra. Porque a grande maioria do ouro extraído até o fim, até ser esgotado, por isso buracos no Brasil, ele deixou algumas igrejas ou algumas construções históricas em Portugal, mas ele financiou todo o processo industrial da Inglaterra. E isso devido aos tratados que vão ser acordados neste momento histórico. Segundo ponto, a política colonial começa a ser extremamente rigorosa com relação ao Brasil. O que isso significa? Significa que poucas colônias sobraram para Portugal. E dessas poucas colônias, o Brasil era uma das mais rentáveis e mais lucrativas. Logo, Portugal vai estreitar ainda mais o pacto colonial, então vai impedir cada vez mais que o Brasil se relacionasse com qualquer outro tipo de nação. E terceiro e último ponto, a concorrência do açúcar nas Antilhas, que foi o final da nossa última aula com a charge, né? Expulsando os holandeses do Brasil. Então, o fato de que os holandeses detinham o mercado consumidor internacional de açúcar fez com que a saída deles do Nordeste do Brasil e o início do cultivo dos holandeses nas Antilhas, então em ilhas ali na América Central, tirasse completamente a necessidade de comprar açúcar do Brasil. E é por isso que os senhores de engenho, nesse momento, têm uma queda brusca e uma quebra econômica imensa. Do resultado dessa queda imensa, a gente tem a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi uma guerra que aconteceu entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Ela tem esse nome de mascate porque era o nome dado aos comerciantes. O que acontece é que os senhores de engenho começaram a pedir dinheiro emprestado para os comerciantes, já que a crise econômica com relação ao açúcar era imensa. E além deles estarem se submetendo a algo que não era comum, quando nós falamos dos senhores de engenho há umas 2 aulas atrás, eu falei bastante da ideia de que eles eram o polo cultural, político, econômico. Então, eles estavam se submetendo a pedir dinheiro emprestado. E, além disso, os comerciantes de Recife, eles começaram a exigir de Portugal alguns reconhecimentos, como o fato de serem elevados à vila, de não precisar mais pagar impostos à Olinda, de não precisar mais prestar qualquer tipo de declaração aos senhores de engenho de Olinda, já que eles estavam mais desenvolvidos e possuíam mais lucro que os senhores de engenho. E Portugal aceitou esse pedido dos comerciantes. O problema é que os senhores de engenho ficaram extremamente irritados com essa questão. E é aí que começa a Guerra dos Mascates. No final das contas, Portugal intervém favoravelmente aos comerciantes. E isso só contribui com o fim do ciclo da cana-de-açúcar e, inclusive, da importância que os senhores de engenho têm em todo o processo. Bom, a partir daí, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Brasil vai começar a se formar enquanto território geográfico que conhecemos hoje. Então, a população que antes era exclusivamente litorânea começa a migrar,
começa a ter uma expansão territorial e uma ocupação para o interior do território do Brasil. Então, quando a gente pega o século XVI, o início da colonização no Brasil, a gente tem esse mapa, aonde nós temos a ocupação exclusivamente litorânea do território. Então, o que vai acontecer no século 17 e 18? A gente vai ter a interiorização do povoamento, ou seja, a gente começa a ter algumas ações que levam à ocupação do interior do território que hoje nós conhecemos como sendo o total do território brasileiro, né? Então, nós temos no século XVI o início dessa interiorização, no século XVII, perdão, e no século XVIII já muitas vilas e cidades constituídas na parte do interior do território brasileiro, certo? Bom, quais foram os principais agentes que geraram esta ocupação do interior do território? Primeiro, exploradores. Eram expedições patrocinadas, então foram expedições que os próprios portugueses, o governo patrocinava para que eles fossem ocupando e garimpando algumas outras questões que nós vamos ver nos próximos slides. Depois, os bandeirantes, então que percorriam o sertão à procura de índios para serem vendidos como escravos, mas também à procura de metais preciosos. Os jesuítas, então que tinham a ideia de catequização dos índios e que muitas vezes foram entrando mais para o interior do território para conseguir encontrar os indígenas que acabavam fugindo dos colonizadores. E por fim, os criadores de gado, então toda a atividade pecuária que foi empurrada para as terras que eram consideradas não tão férteis e por isso acabaram também migrando para a parte interior do território. Bom, vamos falar então de cada um desses agentes de ocupação. O primeiro deles são as expedições militares, as expedições chamadas de expansão oficial. Por quê? O intuito principal dessa expansão era de proteção do território. Então, se iniciou esse processo por tentativa de defender o território de invasões francesas, holandesas, ou mesmo dentro do processo da União Ibérica. Por isso, era uma expansão oficial. Houve um avanço norte-nordeste e houve um avanço oeste-sudoeste. O avanço norte-nordeste foram expedições militares que, à medida que elas iam conseguindo se firmar naquela localização, eles acabavam construindo fortes, que deram origem a muitas cidades e principalmente capitais de muitos estados que nós conhecemos hoje. Então, a cidade de João Pessoa, a cidade de Natal, Fortaleza, Belém, foram todos fortes construídos na tentativa de blindar as invasões que aconteciam nesses territórios. Já o avanço para o oeste e sudoeste tinha a ideia de ir sertão adentro. Então, efetivamente conseguir ocupar essa parte do interior do território brasileiro, usando como estratégia o contorno e as linhas do rio Tietê. Então, a estratégia era, a partir do Tietê, ir fazendo esse processo de ocupação, o que fez, obviamente, com que os portugueses passassem por cima do Tratado de Tordesilhas, entrando em terras que antes eram da Espanha. No final de todo esse processo, nós vamos ver que o Tratado de Tordesilhas, principalmente com a União Ibérica, deixa de fazer sentido, tá? Segundo agente de expansão, os bandeirantes. Então, na verdade, inicialmente, eles chamavam como entrada a ida desses bandeirantes, dessas pessoas, para o interior do território. Os bandeirantes, eles tinham como objetivo buscar o ouro, mas eles tinham como objetivo principal buscar recursos que fossem interessantes economicamente. Então, na verdade, eles buscavam aquilo que era mais rentável. E em muitos momentos, e principalmente no início de todo o processo bandeirante, o que era mais rentável não era o ouro, mas sim o índio. E o índio para ser vendido como escravo.
Então, muitas vezes, a gente tem uma imagem muito heróica do bandeirante. O Museu do Ipiranga, que permanece fechado, ele tinha uma aula inteira para falar dos bandeirantes, mas isso foi uma construção histórica para o centenário da independência do Brasil, onde os historiadores da época, e principalmente o governo da época, queria construir heróis para a nossa história. E aí você tem uma série de deturpações ou de exagero na tentativa de se criar heróis. Efetivamente, os bandeirantes foram fundamentais para que a gente conseguisse obter um território do tamanho que nós temos hoje, mas eles não eram heróis no sentido de proteção ou no sentido eufemismo da palavra, tá? Basicamente, as expedições bandeirantes, elas eram formadas por um grupo de pessoas que continha inclusive indígenas e escravos africanos. Os indígenas, muitas vezes, eles estavam dentro dessas expedições porque eles ajudavam a ir desbravando e aí mostrando o caminho por conhecer melhor o território. Então, em geral, eles eram indivíduos brancos, mas as expedições eram formadas por brancos, mestiços e indígenas, sendo que o responsável era sempre chamado de armador e normalmente era um branco. Existiam 3 tipos de bandeirantes. Existia o apresador, que era aquele exclusivamente para capturar índios e que era o mais comum dos bandeirantes. Existia o prospector, que ele tinha o intuito de procurar metais preciosos. Eram poucos que iam se arriscar no sertão exclusivamente para procurar metais preciosos antes de terem sido descobertos. Após a descoberta, aí realmente virou a festa. Mas antes, a grande maioria das expedições bandeirantes eram para capturar índios e vendê-los como escravos. Então, vamos lembrar que a crise econômica está enorme, o ciclo da cana-de-açúcar quebrou e eu não tenho mais dinheiro para comprar os africanos como escravos, porque eles eram caros. Então, agora eu preciso de um escravo que seja mais barato, e esse escravo é o que eu consigo capturar na terra, ou seja, os indígenas. E por fim, o sertanismo de contrato, então que alguns bandeirantes eles eram contratados ou para combater e abafar rebeliões indígenas, resistências indígenas no território, ou para capturar negros escravos fugidos, tá? Essa minissérie, ela já é antiguinha, passou na Globo, mas é uma minissérie muito bacana, historicamente eu gostei bastante dela, perdão. E ela tem como pano de fundo justamente o bandeirante. Então, ela vai falar através de uma parte ficcional, enfim, né, de uma família em si, mas ela vai mostrar todo o contexto dos portugueses chegando, vindo para a colônia, do processo dos bandeirantes e de quais eram os objetivos principais dos bandeirantes, né? O negro da terra, por exemplo, eles falam constantemente aqui que ele que é a riqueza, ou seja, os indígenas. Então, se vocês procurarem no YouTube, tem a série, enfim, mas o capítulo inicial, os primeiros minutos, mostram bem isso que eu tô falando. Vamos propor a eles um espelho, 10 ilhas. Homem, mulher, por mim, tanto faz. É perda de tempo negociar com esses negros. Vamos atacar logo e fazer prisioneiros. Só para a gente ter um pouco de ideia.
É um trecho de 4 minutos, bem fácil de encontrar pelo YouTube, para mostrar como que eram feitas essas expedições bandeirantes, tá? Então aí é um grupo de bandeirantes, um quer negociar, o outro já quer invadir, e eles começam a aprisionar e levar esses índios para que eles sejam vendidos como escravos. Bom, terceiro grupo que influenciou nesse processo de expansão territorial, os jesuítas. Então, com seus aldeamentos. Os jesuítas vieram para cá com o intuito principal de dedicar-se à catequização dos índios. Então, para que eles conseguissem fazer isso, foram concedidas a eles sesmarias, ou seja, porções de terra. E nessas porções de terra, eles construíam seus aldeamentos, que seriam como se fossem as suas missões. Ali, naquele local, eles iam ensinar, os índios iriam, enfim, fazer todo um processo de catequização desses índios, e à medida que esses índios iam se afastando do litoral, porque o litoral já estava extremamente ocupado pelos colonos e tinha uma série de perseguições a eles, os jesuítas foram acompanhando e formando aldeamentos na Amazônia, entre outros locais para o interior do território. O que acontece é que em todo esse processo dos jesuítas, a gente vai ter uma aculturação muito grande. E justamente é esse o termo da interação dessa semana lá no post da aula na plataforma. O que é a aculturação? Que exemplos hoje você verifica e entende como sendo um processo de aculturação? Então, no caso dos jesuítas, o que eles fizeram? A catequização dos índios era um processo inevitavelmente de aculturação, ou seja, de sobrepor uma cultura a outra, de deixar de existir trechos e traços da cultura indígena. Então, andar pelado, andar nu, o que para os jesuítas era uma vergonha, você não cobria suas vergonhas, para os índios era um contexto natural de cultura. Então, até que ponto a catequização foi uma proteção indígena, física, mas não foi uma proteção cultural, não foi uma proteção que manteve digno, manteve de forma clara a cultura indígena. Outra questão, os jesuítas colocavam esses indígenas para trabalhar na extração de drogas do sertão, que é uma série de pequenos produtos que eram cultivados na terra naquele período e que abasteciam o mercado interno. E eles colocavam esses índios que estavam no aldeamento para fazer a colheita, para trabalhar, para retirar as drogas do sertão. Então, ao mesmo tempo que eles protegiam os índios dos bandeirantes e de outros que queriam escravizá-los, porque eles diziam que eles tinham que ter a chance de ser catequizados, de conhecer a Deus e tudo mais, eles os exploravam da maneira deles. E aí que entra os bandeirantes, as bandeiras de apresamento, que elas tentavam efetivamente entrar nos aldeamentos, capturar esses indígenas e vender como escravos. E os jesuítas efetivamente defendiam os índios disso, mas eles não deixavam de explorá-los da sua maneira, nem de deixar com que a cultura deles deixassem de existir. Não era uma opção se converter, mas era uma obrigação dentro do cenário. E por fim, a educação. Tudo que a gente vai estudar de história da educação do Brasil, a gente inicia o processo de história da educação do Brasil com os jesuítas. Então, os jesuítas, eles trouxeram as primeiras formas de ensino. Essa catequização dos índios era uma forma de ensiná-los questões religiosas, mas era uma forma de ensinar a ler, a escrever, a contar. Então, eles se dedicavam muito aos índios mais novos, às crianças, para que elas pudessem, quando adultas, reproduzirem essa cultura e esse ensino que estava sendo fornecido a eles. Então, os jesuítas é a primeira forma de educação que vai existir no Brasil. Bom, dentro de todo esse processo acontece uma revolta, que é a revolta de Beckman, ou Beekman, que vai acontecer justamente no Maranhão. E a causa principal é o fato de que você não tem mais condições financeiras para comprar mão de obra escrava,
falta mão de obra e você está sendo desabastecido porque os preços e as mercadorias para comercialização são muito altas. Além disso, é criada uma Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, a pedido dos jesuítas, que é para proteger os índios e fazer outras formas de comércio que não a venda e a escravidão dos índios. E aí, bom, senhores de engenho, lusos portugueses se revoltam e querem invadir o aldeamento e invadem o aldeamento no Maranhão, dando início a essa revolta justamente porque eles precisam de mão de obra escrava. Então, todas as coisas que os jesuítas fazem para proteger, no caso do Maranhão, os indígenas caem por terra durante essa revolta. Então, eles criaram uma companhia, a Companhia Geral do Comércio, a pedido dos jesuítas. Portugal criou essa companhia para proteção dos indígenas, para tentar circular de outra forma o comércio, para auxiliar a crise, mas não mexendo nos índios, e os bandeirantes vão e invadem em um aldeamento no Maranhão e capturam esses índios e transformam como escravos e expulsam os jesuítas do Maranhão. Por um certo tempo, o Maranhão coloca o seu próprio governador e manda o irmão desse governador para Portugal para conversar com o rei. Só que chegando lá, o rei fica do lado dos jesuítas e manda matar os irmãos que lideraram essa revolta e devolve Maranhão para os aldeamentos jesuítas. Outro ponto que favoreceu, o quarto e último ponto que favoreceu essa interiorização do Brasil, a pecuária, que vai se expandir para o sertão nordestino e para a região sul do país. Então, primeiro, a pecuária é pouquíssimo citada quando se estuda o ciclo da cana-de-açúcar, mas ela é quem vai fazer girar o lucro interno. Então, ela produz charque, que é a carne seca, ela produz couro, entre outras coisas, e abastece o mercado interno. O intuito dela não é exportação, como é o caso da cana-de-açúcar. Além disso, ela cuida de animais que vão servir como força de trabalho de muitos maquinários da época. A terra que ela vai ocupar vai ser principalmente através de invasão. O que acontece? O litoral está inteiro cultivado. Ali são as terras mais férteis. Eles precisam para cultivar cana-de-açúcar, entre outras coisas. Logo, esse plantio que acontece no litoral empurra os setores da pecuária para outras terras que não são tão cobiçadas assim, por não serem tão férteis assim. Ou, se eram férteis, eram muito distantes, então não valiam a pena, já que o intuito principal, por exemplo, da cana-de-açúcar é exportar. Então, eu preciso estar perto do mar para mandar essa mercadoria embora. No Nordeste a gente tem o cultivo mas a criação de animais, e no Sul a gente vai ter o conjunto das fazendas que vão fazer isso, são chamadas de estâncias, né? Essas estâncias são as fazendas que vão fazer a criação principalmente do gado lá no sul do país, e que vai produzir o charque, que é a carne seca. Bom, como que fica os tratados, os limites do Brasil depois de tudo isso? Se antes nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas, que vinculava a Portugal apenas esse território pequeno, agora, depois da União Ibérica, aonde tudo passava a ser da Espanha, certo? Já não existia mais o Tratado de Tordesilhas, não existia mais Portugal e Espanha. Com o fim da União Ibérica e a quebra do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil e a necessidade de uma interiorização do território, esse Tratado de Tordesilhas cai definitivamente por terra. E nós vamos ter outros 4 tratados que vão trazer para Portugal e principalmente aqui para o Brasil a geografia que nós conhecemos hoje, mais próxima do que nós conhecemos hoje. Né? O primeiro deles é o Tratado de Utrecht, que vai consolidar o Iapoque como sendo o limite da fronteira entre Brasil e Guiana. Esse foi um tratado para demarcar o que seria de Portugal e o que seria da França.
O segundo tratado, que foi o Tratado de Madrid, vai determinar o que é da Espanha e o que é de Portugal. Então, o que é colônia de cada um e o critério para se decidir isso é a posse da terra. Então, quem tem a posse da terra vai ter aquela colônia como sendo sua. E aí a gente tem a expansão para toda essa parte verdinha aqui. Então, Portugal saiu dessa porção estritamente litorânea e avançou bem para o interior do território. E aí os outros dois últimos tratados, eles vão cuidar especificamente de duas regiões, a Colônia de Sacramento e os Sete Povos das Missões, que é esse território aqui no final, que depois, lá na frente, a gente vai ter a guerra que vai separar esse território do Brasil e formar o Uruguai. Então, no primeiro tratado, Santo Ildefonso, eu tenho para os espanhóis tanto a colônia de Sacramento, que é mais para cá, como os povos das sete povos das missões. E na de Badajoz, 7 povos das missões ficam com os portugueses e a colônia de Sacramento com os espanhóis. Lá na frente, quando a gente fala que Dom Pedro entrou nessa guerra desnecessária contra o Uruguai, em grande medida é pelo orgulho ferido de não ter ficado com essa terra, não ter tido o pertencimento dela nesse momento de divisões, certo? Aí a gente muda completamente o perfil do que é a colônia agora. A colônia é muito maior, extremamente rentável para Portugal, apesar de estar em crise, porque esse processo dos bandeirantes vai fazer com que eles descubram o ouro e comece a ter um lucro de fato. Bom, qualquer dúvida, por favor, deixem escrito, me procurem, não guardem qualquer tipo de inquietação que vocês tiveram com relação ao conteúdo. Leiam o material complementar, façam as interações e me procurem se for preciso. Até a próxima aula. Tchau, tchau!